bom dia e bem-vindos. Vamos começar este episódio do podcast Economia de Bem-Estar. Deixem-me dar as boas-vindas a todos e fazer uma pequena sondagem inicial. Álvaro, como é que está o teu bem-estar esta manhã? Estás bem disposto? Está ótimo, sim. Depois de uma semana miserável, o trabalho, stress. Posso dizer que estou magnífico aqui na parede, na Ponta do Sal, e portanto numa bela esplanada, a curtir este momento que deve ser muito interessante connosco. Estás na Portanto, parede? tem sido sempre. Zé Pereira, como é que está o teu bem-estar nesta manhã de sol e chuva? O meu bem-estar está ótimo, está sempre ótimo, e eu decidi que só quero coisas positivas na minha vida, e graças a Deus isso tem acontecido. Portanto, Isso está ótimo. inclui o copo de vinho que tens na mão, ou é café? Não é vinho, é café, mas pronto, se fosse vinho também não era mau. Vamos acreditar que é café, ok. Café com Bem-vindo de cheirinho. volta. Bem-vindo, Eu Henrique. não sou propriamente um fanático do Salazar de modo algum, mas há uma frase que ele disse, ou supostamente lhe é atribuída, que eu gosto muito. Beber vinho dá de comer a 1 milhão de portugueses. Eu acho que é mais que 1 milhão e acho que é um dos grandes produtos do nosso país que eu defendo em qualquer parte do mundo. Era só isso. Muito obrigado. Vamos ter a ocasião de falar sobre isso, sobre o vinho, sobre o Salazar e sobre tudo isso. Ok. Hoje não é esse dia. Bem-vindo, Henrique. Espero que estejas bem disposto, com um bom bem-estar nesta manhã, depois desta viagem ao Egito. Trouxeste alguma múmia? Não cabia na bagagem, mas agora já estou em mudança de malas, não é? Ok, então vou embora outra vez para outra. Boas-vindas à nossa convidada especial de hoje, a Teresa Núncio. Obrigado por estar connosco, obrigado por dispensar este tempo de sábado de manhã para falar connosco. Eu, antes de mais nada, queria perguntar ao Álvaro, porquê é que vais fazer estas perguntas difíceis todas à Teresa? Não gostas dela ou é porque ela tem coisas importantes para nos dizer nesta área? Apresenta lá a Teresa, por favor. Eu vou apresentar de forma, claro, sempre muito limitada. A Teresa tem várias coisas que eu adoro. Uma delas é, primeiro, começa por ser economista. E depois, a certa altura, exatamente, percebe que realmente não vale a pena ser grande economista e dedica-se à psicologia. E, portanto, percebe que realmente vale a pena conjugar estas coisas do saber mais económico, mais numérico também, com todo o saber, a outra componente da economia, que é a componente humana e, nomeadamente, a componente pessoal. E, portanto, dedica-se ao estudo da psicologia clínica e aprende também bastante e traz-nos bastante. Depois, tem uma coisa muito interessante também, que é vários anos a trabalhar na administração pública em muitos cargos diferentes. E, portanto, um conhecimento muito profundo das várias dimensões da administração pública. E tem-se explorado, tem trabalhado muito nos últimos anos na componente da felicidade das pessoas, se tu quiseres até a regeneração da felicidade das pessoas, através do trabalho que faz em termos de psicologia, e tem um projeto muito interessante, vale a pena conhecer, na agência onde ela está neste momento a trabalhar, na área da felicidade organizacional. E, portanto, tem aqui todo um saber que vale a pena nós partilharmos, discutirmos, até porque esta questão do bem-estar e da felicidade está muito em cima da mesa, mas às vezes colocada de uma forma pouco amadurecida. E isso provoca mais infelicidade do que felicidade. E, portanto, falar sobre isto são coisas muito interessantes que nós podemos ter aqui com a Teresa. E portanto, eu, se estiverem de acordo, lanço já uma primeira pergunta terrível. Que é esta de como é que é possível construir ou ajudar a construir felicidade na administração pública nestas épocas de mudança. Será que nos podes trazer aí alguma perspectiva sobre isto e a tua experiência concreta? Podíamos começar por aqui e depois eu tenho a impressão que o José Pereira vai logo intervir, o Henrique também. Portanto, acho que vamos abrir aqui uma conversa muito interessante. Ok. Força, Teresa. Muito obrigado. Nada. Eu é que agradeço o vosso convite. Vamos lá ver. Neste momento, esta conversa sobre felicidade nas empresas privadas tem um caráter de urgência, porque tem muito a ver, não direi propriamente com o ampliar da consciência dos empregadores, mas tem muito a ver com uma dificuldade de gerir um recurso, e eu já digo porque é que lhe chamo recurso, que está a ficar mais instável. A sua atração, retenção, aquelas palavras típicas dos recursos humanos. E, portanto, de repente, tornou-se um recurso muito pouco maleável e com muito risco associado.
E quando se começou a perceber que há muito risco associado, tem que se perceber porquê. Não é? De repente o recurso começou a não produzir como era esperado. Não é verdade? Bom, e então eu penso que pela primeira vez, e agora vou introduzir aqui um conceito que é um bocadinho polémico, que é se a gente chama às pessoas nas organizações pessoas ou recursos humanos. E nós temos toda, digamos, a comunidade da área do bem-estar e da felicidade a dizer que não, que somos pessoas. E eu insisto a dizer que somos recursos. E porquê? Porque, efetivamente, uma organização tem um fim, tem uma missão, tem que produzir qualquer coisa, um serviço ou um bem, e nós, efetivamente, enquanto lá estamos dentro, somos um recurso cuja atividade tem como objetivo cumprir essa função da organização. E, portanto, temos que cumprir determinados requisitos, tal como cumpre um edifício que faz parte da organização, os equipamentos informáticos, o dinheiro, tudo isso são recursos que juntos formam a organização. Então, nós não podemos dizer que somos pessoas livres dentro da organização, somos um recurso. Dito isto, o que é que tem acontecido até aqui na gestão deste recurso, ou seja, a gestão de recursos humanos? Tem acontecido que, ao contrário dos outros recursos que são passivos, e a organização entende que tem que os gerir e cuidar deles, tu tens que fazer a manutenção do edifício, tens que cumprir os manuais de instruções dos equipamentos informáticos, tens que cumprir as regras do dinheiro, e, portanto, tens de ter a preocupação de gerir os recursos, porque eles têm que ser cuidados, de acordo com os seus requisitos e as suas regras de funcionamento. Os recursos humanos, quem gera é igual a quem é gerido, e cada um sabe de si. E a gente vai abusando, vamos usando, em função das necessidades da organização, e a coisa tem corrido mais ou menos bem, não é? Há muitas doenças profissionais, etc., mas a coisa tem corrido. Ora bem, o que é que nós estamos a perceber agora? Sobretudo depois da pandemia. Isto já não está a correr tão bem. Temos o quiet quitting, temos as pessoas a dizer que não, temos as pessoas a despir as camisolas, temos as pessoas a desligarem-se das organizações. Então, de repente, o recurso ganhou autonomia. E, portanto, eu penso que esta questão da felicidade organizacional surge em termos políticos e sociais porque temos um recurso que se rebelou. Temos um recurso que ganhou vida e disse, não, eu não vou fazer isto. Portanto, qual é a minha tese? Nós não podemos dizer que não somos recursos, temos que estar preparados para dar o contributo que a organização quer. A questão é, vamos ter que ter, na gestão da organização, pessoas, muito transversalmente, que entendam qual é as características deste recurso. Porque eu não acredito que ninguém na organização se recusa a usar um computador de acordo com os requisitos do computador. Então a questão é, as pessoas também têm requisitos. Existem condições que fazem as pessoas produzir mais ou menos, melhor ou pior. E nunca ninguém teve isto em conta até hoje. Porque se esperava que as pessoas se adaptassem ao que era pedido, ok? Não pode ser. Portanto, hoje existem requisitos que estão a ser postos em cima da mesa e os gestores têm que conhecer esses requisitos e gerir recursos humanos com a mesma sabedoria com que gerem um computador. E aí vamos ter que ter outras competências nas organizações. Quem é que conhece os requisitos das pessoas? São os economistas, não são os engenheiros. Quem conhece os requisitos das pessoas são médicos, os fisiólogos, os psicólogos, as pessoas conhecem pessoas e têm de dizer qual é o manual de instruções deste recurso. Esta é um ponto de vista interessante, sem dúvida. Exatamente. Eu estava ali a ver o José Pereira já, exatamente, eu estava a ver o Zé Pereira já com vontade de... Força, Zé! Teresa, se as pessoas são pessoas ou são recursos, se as pessoas dentro das organizações são recursos, é uma questão de semântica, é uma questão epistemológica. Não é, não. Sim, está bem. De qualquer maneira, é assim. Nós temos uma forte tendência para, enquanto as coisas correm bem, nós andamos com a cabeça na areia. Eu estou reformado num banco. Reformei-me depois de 7 anos a trabalhar em média 15 horas por dia, média anual,
a gerir linhas de apoio a empresas de 10 bilhões, porque é 10 mil milhões, é 10 bilhões de euros, a tratar de protocolos e a ter sempre cada vez mais trabalho em cima, até que um dia a coisa brecou, uma série de ataques de pânico, etc. e tal, de pressão major a seguir, e como eu já tinha uma pré-reforma metida, eles acharam que era mais económico propor-me reforma por invalidez. Não foi porque eu quisesse, foi porque eles quiseram, e obviamente a coisa fluiu muito rapidamente. Eu hoje trabalho imenso, faço imensas coisas, sem stress, por uma razão muito simples. Sou eu que faço a gestão da minha agenda. E acabaram-se as coisas do tipo, preciso disto agora, e eu ficava até às 2 da manhã a fazer aquilo ia para a mesa do meu diretor ou do meu administrador, para ir a conselho no dia a seguir, e não ia por motivos de agenda, e um mês depois, o mesmo assunto voltava à minha secretária, preciso disto agora, e eu estava outra vez até às 2 da manhã a fazer exatamente a mesma coisa, para aquilo não voltar a ir a conselho, e isto acontecia com imensos temas, todos os dias, com todas estas urgências que não eram urgências. Um dos grandes problemas das organizações que se deve hoje em dia à incerteza que existe nos mercados, nas sociedades, à instabilidade, mas sobretudo à falta de capacidade de planeamento da gestão e dos gestores, que cada vez se preocupam menos com isso e cada vez se preocupam mais com questões financeiras, é a incapacidade de serem bons gestores, de serem gestores eficazes. Nós estamos a ver isso na banca, a banca está cheia de lucros e eu estou em crer que um dia destes acontece aos bancos em Portugal e noutros países a mesma coisa que aconteceu ao crédito suíço. De um momento para o outro, pau. Está a ver? E depois temos o bullying permanente. Veja aquilo que o Sr. Almirante Gouveia e Mel, isto não era para dizer, aquilo que o Sr. Almirante Gouveia e Mel fez agora. Todos nós sabemos que porradas se dão em privado e elogios se dão em público. O Sr. Almirante Gouveia e Mel já é a segunda vez que dá porradas em privado, por causa de dois malucos que numa discussão se meteram na briga e houve um qualquer que deu um pontapé na cabeça de um gajo e o matou, e o Sr. Almirante Gouveia e Mel envolveu todo o corpo de fuzileiros para condenar aqueles dois na televisão. E agora, uma coisa muito mal apurada, muito mal amanhada, quem está por dentro das questões de defesa sabe que existe ali uma série de erros da hierarquia da Marinha, dos quais ele é o principal responsável, vem para a televisão dizer mal. Isto é o habitual nas nossas organizações. Só para dizer uma ressalva que eu acho que devo dizer. A imagem que se tem da administração pública é das coisas mais erradas que existem. Eu conheço gente que trabalha que nem doidos, que se empenha que nem doidos, e eu acho que era muito importante que alguém no governo, nas instituições, onde quer que seja, fizesse uma campanha de marketing institucional das suas organizações para mostrar aquilo que a administração pública faz, porque há gente a trabalhar muito, muito bem e com muito valor em muitos sítios da administração pública. Era só isto. Ok. Olha, já que estás a tocar nesse assunto, há uma coisa muito gira que eu sei. A Teresa tem estado envolvida no desenvolvimento de uma norma da felicidade organizacional, que cruza também muito com isto que tu estás a dizer, que no fundo é a questão do planeamento, a questão de criar uma estrutura. Não é fazer umas cenas fixes, é muito mais do que fazer umas cenas fixes, criar uma estrutura de organização que permite fazer as coisas funcionarem. Mas nesta questão, eu tenho aqui uma pergunta para colocar à Teresa, que me parece algo muito interessante e que nós depois podíamos conversar sobre isto, que é, dentro disto tudo, onde é que fica o papel da colaboração? Porque, por exemplo, na norma, uma das coisas que eu senti, conhecendo a norma no outro dia, é que a componente da colaboração não está tão valorizada quanto isso. Mas, na minha perspectiva, posso estar enganado, na minha perspectiva, a colaboração é algo de verdadeiramente extraordinário porque nos liga uns aos outros no sentido de entreajudar. E aquilo que é uma organização é exatamente um sistema de colaboração. Estruturado, mas um sistema de colaboração. E então, eu gostava de saber como é que a Teresa vê isto, em que medida é que isto é relevante, e como é que isto se reflete depois no indivíduo. Ou seja, na infelicidade ou felicidade do próprio indivíduo. Porque aí já estamos a entrar num outro campo muito interessante, que é o da psicologia. E, portanto, se me pudesses falar sobre este tema, eu acho que poderia ser aqui uma questão muito interessante, e depois, naturalmente, o Henrique entra, o Fernando também, o José, fazemos aqui uma conversa aberta. Sim, Álvaro, obrigada. Eu, pegando naquilo que o José disse, eu ia precisamente reforçar aquilo que disse antes, que é, ele trabalha imenso agora e ele trabalhava imenso antes. Portanto, o problema não está na intensidade do trabalho, não está na quantidade do trabalho. Está numa outra coisa que caracteriza os seres humanos, é que os seres humanos têm que agir com sentido, com propósito.
ok? E com algum grau de liberdade. Enquanto tu tens uma formiga e uma abelha que faz parte de um coletivo e que está geneticamente pré-determinada para ter um determinado papel e uma determinada função e não tem angústias com isso, desempenha naturalmente, nós, não sendo uma espécie não gregária, somos gregários, funcionamos em conjunto e, portanto, não temos a tal liberdade total que tem um urso ou uma águia, ok? Que são seres não gregários. Nós, sendo gregários, não temos a predestinação de uma formiga ou de uma abelha. Então, há aqui um filtro que existe na nossa ação coletiva, que é o nosso sentido das coisas. Aquilo ou faz sentido ou a gente fica a fazer aquilo como muito contrariados, ok? E quando tu tens uma estrutura hierárquica, o que se passa é isto, é que tu tens a tua liberdade totalmente limitada e tu tens que agir porque te mandam. Isto é contra a natureza humana. Era a tal manual de instruções que eu dizia. O que é o ser humano? O ser humano não é nem uma formiga, nem uma abelha, nem um urso. Ou seja, nós não somos totalmente livres e não somos totalmente pré-determinados. Então existe uma coisa aqui, um filtro, que digamos que por detrás da nossa ação, uma ação produtiva, empenhada e que cause satisfação e bem-estar, está a construção de sentidos, a construção de propósitos. E, portanto, é aqui que eu diria, se o chefe do José, que o mandava dizer daqui a 2 horas eu preciso disto, se ele tivesse sentado com ele e tivesse alinhado com ele a razão de ser daquele processo, não naquele dia, naquela hora, mas no período anterior, de uma forma sempre alinhada, se fosse um coletivo, se fosse uma equipa, evidentemente que o próprio José não precisava que lhe dissessem nada. Ele sabia que dali a 2 horas tinha que fazer aquilo. E ao fim das 2 horas estava tranquilo e estava satisfeito por ter feito aquilo. Então, o propósito, o sentido, é que determina o bem-estar. E se tu estás numa organização em que recebes ordens e não és envolvido, naturalmente não estás bem. E, portanto, aqui está uma característica do ser humano que tem que se transmitir às FIAs e aos líderes e aos gestores. Os meus amigos não são chefes. Os meus amigos são coordenadores de equipas, são alinhadores de propósitos. Não são mais nada senão isto. Porque quem executa não são vocês. Não diga isso em Portugal, que as pessoas tem que vão ser. ter atacas, então não sou o chefe. Claro que eu sou. Não. O chefe é uma função, o líder é outra coisa. Não é isso que funciona em Portugal, que as pessoas não se veem, os chefes não se veem assim. A gente tem a produtividade de como tem, estamos no claro, exatamente. Eu concordo absolutamente com a Teresa. Não conseguimos produzir nada coletivamente. Eu até vou mais longe do que a Teresa disse, e é muito importante. Eu cheguei a esfiar equipas, como é óbvio, não é? E também esfio muitas equipas porque sou professor na universidade há quase 30 anos, não é? E é assim, nós temos que ter a noção de uma coisa. Nós somos líderes ou chefes funcionais na altura em que estamos a desempenhar a função e só relativamente à função. Claro. Tudo o resto que a gente aumenta a partir daí é bullying. Claro. É isso e há mesmo. Muita gente que não entende esta fronteira, que é uma linha vermelha. A chefia é uma função contra qualquer. Exato. Meramente não é de execução, é de coordenação, é uma função contra qualquer. Mas então deixa-me interromper outra vez. Mete aquilo na pele dela, não é? Deixa-me interromper outra vez, por favor, porque realmente também, tal como o Zé Pereira, já sou professor há muitos anos, e há muitos anos que andamos a falar da mesma coisa, que o chefe pode ter, o líder pode ter 2 objetivos, ou os resultados ou a equipa. Ou construir resultados para a organização, ou construir um bom funcionamento da equipa. Acho que nunca ninguém tem que ter os dois ao mesmo tempo. E alguém consegue os 2 ao mesmo tempo, Teresa? Nem há um sem haver o outro. Sim. Nem tão pouco há um sem haver o outro. Sim. Mas andamos há muito tempo a dizer aos nossos alunos que têm que escolher. Não. O resultado é muito duvidoso se for um resultado de uma equipa. Se for de uma pessoa individual é outra coisa, depende da sua competência, não é? Agora, o resultado de uma equipa só é bom, só atinge o seu máximo se aquilo for um corpo. Aquela equipa tem que ser um corpo. Não é? E só é um corpo se eles comunicarem entre eles de forma produtiva. E, portanto, está a dizer que para ter resultados de organização é preciso primeiro construir a equipa, é preciso focar na equipa totalmente. Para depois ter resultados da organização. Produto coletivo. Está disponível para explicar isso a umas pessoas que eu conheço? Com todo o gosto. Qualquer dia estou a criar aqui uma profissão de coach.
Mas eu prefiro a psicoterapia, porque eu acho que isto tem que entrar na cabeça de outra maneira. Não, Não é... a Teresa disse algo importante há bocadinho, que era quando relacionou com a produtividade das organizações em Portugal. Mas acha que existe uma diferença cultural? Porque a distância ao poder é uma das dimensões que têm sido estudadas para distinguir as culturas. Acha que existe essa diferença cultural em Portugal? Existe mesmo. E, portanto, agora está-me a surgir uma coisa que eu tenho só que trazer aqui para cima da mesa com esta discussão. Foi feito um estudo num país nórdico, ou num conjunto de países nórdicos, sobre o nível médio de saúde das chefias e das não chefias. E encontrou-se resultados que nos dizem que as chefias, em média, têm um nível de saúde melhor do que os subordinados. E isto mesmo em países nórdicos, ok? Onde supostamente temos uma cultura mais... com gente, em termos médios, mais literada e, portanto, temos uma cultura mais participativa e mais colaborativa. Mesmo assim, a diferença de funções revela isto. Ou seja, mesmo sendo chefe, mesmo não sendo líder, as próprias funções de chefia são menos desgastantes do que a dos subordinados. Ou seja, criar ligações entre equipas, cumprir ordens, etc., é uma coisa que desgasta, porque vai erudir uma característica que os seres humanos têm que não funciona bem em organizações, que é a falta de liberdade pessoal. Quer queiramos, quer não, há um desgaste pessoal quando nós temos que entrar em equipa. Isto é uma característica psicológica. A liberdade individual é uma coisa profundamente inscrita na psicologia humana. Mas para criar corpos sociais, nós temos que dar qualquer coisa da nossa individualidade. E isto é uma lei de... Desculpa interromper outra vez, mas se é assim, os exércitos estão tramados, nunca vão funcionar bem, porque são baseados na obediência cega. Eu já ando a falar, eu já andava a pensar aqui nos exércitos desde que começámos a nossa conversa. Tudo se trata de sobrevivência, ou do indivíduo ou do corpo social. Quando estamos a falar de um exército, estamos a falar da sobrevivência de um corpo social, de uma tribo. Podemos falar do tempo dos homens primitivos ou podemos falar agora. Porquê é que os homens primitivos vão à caça? Porquê é que os homens primitivos lutam entre eles? Porquê é que as tribos lutam entre si? Porque há efetivamente interesses globais, coletivos, que aparentemente a espécie humana assume para si própria e sacrifica ao indivíduo. Há indivíduos que se sacrificam pelo bem desta noção de coletivo. Por isso é que Salazar, nós falámos no início, e todos os outros da sua linha, conseguiam pôr as pessoas, e atualmente outros pensamentos ideológicos, o indivíduo sacrifica-se pelo bem comum. Nós temos essa característica, ok? Mas, quando estamos num exército, o que é que está ali em causa? A hierarquia ali tem que funcionar mesmo, porque é a sobrevivência do coletivo, e aí há uma anulação do indivíduo, da célula, a bem do coletivo. E, portanto, há ali comando... Isso é muito relativo, Teresa. No exército, acho que sim. Assim, mesmo assim, é muito relativo. Eu penso que ali tu não podes pensar, tens que agir. Não. Mediante uma estratégia. Teresa, desculpa lá. Confiar em que deu ordens. Sim, é claro. Agora, no meio da guerra não se limpam armas. Sim, mas vamos lá ver. O problema hoje é que, e nós mais uma vez passamos a vida centrados naquilo que está a passar na Ucrânia, mas a realidade é que existe hoje um nível de conflitualidade no mundo. Só para teres uma ideia, tenho uma apresentação que tenho feito sobre geoestratégia, sobre conflitos atuais e potenciais para 2023. A apresentação tem 30 e tal slides, tem um slide sobre a Ucrânia. Portanto, a Ucrânia não é, se calhar, neste momento é o conflito mais latente, mas não é, se calhar, o principal potencial de conflitualidade que existe no mundo. Estou muito mais preocupado com a África e com os efeitos do Grupo Wagner. Agora, o problema que se põe é que nós temos que pensar nos exércitos hoje em dia, que é o principal problema em tempo de paz. Isso é diferente. E, portanto, aquilo não é assim substancialmente diferente. Aquilo que nós queremos é técnicos, soldados que sejam técnicos e que saibam pensar. Que saibam agir por sua conta, porque eu não estou permanentemente a dar ordens. Eu não estou no teatro das operações e eu não estou permanentemente a dar ordens. E, portanto, isto adapta-se muito mais à tua lógica de raciocínio, ou como dizia o Peter Drucker, o que eu quero também nos exércitos é trabalhadores do conhecimento. Eu não sei se os oficiais estão preparados para isso, mas Obviamente, pelo que vimos, por exemplo, anexo, não estão. Pois.
Mas podemos transpor isto para uma empresa em dificuldades, Teresa? Onde a sobrevivência também está em jogo. Não, mas efetivamente o José tem alguma razão, tem razão no que diz, na medida em que hoje em dia nós falamos em lideranças em todos os patamares, em todos os níveis. Não é? A questão que eu estou a pôr é o alinhamento estratégico tem que ser feito antes da emergência. Se nós queremos ter lideranças em todos os níveis, desde os tais que têm as tais funções de coordenação aos tais operacionais, só temos lideranças se o propósito for alinhado e se cada um no seu nível, para a função que está a ser pedida, tiver as competências necessárias. Portanto, tens que fazer um planeamento estratégico bem feito em termos de objetivo, propósito, competências para as funções, quem é que tem estas competências e afetar essas pessoas às funções certas. Aí tens um corpo perfeitamente a funcionar. Estás a ver? É como a proteção civil, quer dizer, como as atuações em emergência. Aquilo está tudo planeado antecipadamente. E cada um sabe o seu papel e cada um baseia-se nas suas competências, no seu conhecimento útil para aquela função. Portanto, eu concordo quando o José diz, hoje queremos lideranças em todos os níveis. É só, por isso a gente também dizia há bocado, a chefia é só uma função como outra qualquer de coordenação. Pois há o tipo que mete o míssil não sei onde e carrega no botão e não sei o que mais. Quer dizer, são funções diferentes. E em todas elas precisamos de competência, de conhecimento e de autonomia. Por isso eu concordo com o José. Agora, antes disso, nós o que é que temos que alinhar? É o papel de cada um, as sequências das ações, ou seja, é o planeamento da ação. Se estiver alinhado, cada um faz o que lhe compete. Portanto, alinhamento estratégico e autonomia operacional. Esta na minha opinião, é o segredo do bem-estar nas organizações. Alinhamento estratégico, e quem não está alinhado pode sair, ou pode tentar mudar, e depois a autonomia operacional, porque todos somos inteligentes e todos temos competências, e se não as temos, vamos pedir para nos formarmos. E a organização tem que dar essa formação. O Henrique ia dizer, eu subscrevo o que está a dizer. Mas o Henrique, força. Eu para responder à Teresa, acho que precisava de 2 horas, de modo que fosse extremamente telegráfico naquilo que vou dizer. Portanto, vai ser um conjunto de frases soltas. A primeira questão é que esta discussão, ela é muito recorrente no período entre 1830 e 1850, e mais do que estarmos a discutir os grandes avanços, acho que seria interessante pensar os fundamentos de onde é que parte esta discussão. Isto leva-nos a 3 ou 4 conceitos que me parecem absolutamente importantes. A primeira questão do colaborador nas empresas. As pessoas não vão colaborar coisa nenhuma, as pessoas vão trabalhar. Porque há uma contrapartida do conceito do valor, e o valor tem a ver com o bom e o mau, o ser caro ou ser barato. Portanto, estamos a falar da teoria do valor, e as pessoas, portanto, creio que a esmagadora maioria das pessoas de manhã não se levantaria, não estariam disponíveis para fazer um conjunto de sacrifícios, de esforços, etc., se não forem pagos por esse... Portanto, no fundo estão a trocar tempo de vida por uma questão monetária. Não há colaboração nenhuma. Nós colaboramos com a família, nós colaboramos com os amigos, nós colaboramos em atividades que nos dão prazer. Noutras, nós trocamos tempo de vida por dinheiro. Eu, contra mim, falo, sou um privilegiado porque faço exatamente aquilo que gosto e, portanto, mesmo que não ganhasse, continuaria a fazer porventura a mesma coisa, mas infelizmente não é essa, e na minha vida já passei por fases em que, para sustentar a família, tive que fazer coisas que manifestamente não gostava, ou que detestava. E, portanto, logo a questão da colaboração e do trabalho, o que nós estamos a falar é em valor monetário, valor em termos de teoria de valor e depois em termos de teoria da renda. E voltamos outra vez a David Ricardo ao século XIX, que é como distribuir o valor criado. E, portanto, o nosso bem-estar, e objetivamente determinado por essa distribuição da renda, e o nosso valor de felicidade, onde eu começo, mais uma vez voltamos aqui não há às décadas de 30, 40 do século XIX, mas voltamos à discussão entre 1890 e 1920, sobre os conceitos e teorização da felicidade, onde a felicidade é uma existência momentânea, e aquilo que causa felicidade a um não é aquilo que causa felicidade a outros. Bem como a intensidade dessa felicidade, não é?
E, portanto, é uma vivência muito subjetiva, coisa que já não meto no mesmo pacote do bem-estar, que sim, é mensurável, é objetivo, e tem-se ou não se tem, ele próprio podendo gerar ou não gerar felicidade. Isto leva-nos a uma outra questão, que é a passagem destes conceitos mais filosóficos, nos casos mais epistemológicos, noutros, pelo menos a epistemologia da economia, para o conceito que estamos aqui a discutir, de chefias e de lideranças, para se liderar é preciso ter um conjunto de competências. E aqui isto leva-nos a uma outra questão, que não tem a ver com ser bom ou má pessoa, ter capacidade de liderar ou não ter capacidade de liderar, tem a ver com a preparação das estruturas hierárquicas empresariais. E aqui volto à experiência de 1929 de Alstom, exatamente sobre o conceito de felicidade e o conceito de bem-estar empresarial. Enquanto que na generalidade dos países do norte da Europa, a escolaridade subiu na década de 20 do século passado para 11 a 13 anos, nós, quando aderimos à União Europeia, tínhamos uma taxa média de escolaridade das chefias de topo empresarial de 8,2 anos. E se formos para o setor agrícola, estamos a falar de escolaridades de 4 a 5 anos. Portanto, falei de 1986. Passaram-se quase 40 anos e continuamos a ser o último dos países europeus, a par da Turquia. Portanto, estamos num 52º lugar, 52º lugar, Portugal e Turquia, em termos de preparação escolar, académica, dos nossos decisores empresariais. E, portanto, em que medida é que se consegue, efetivamente, exercer um conjunto de competências que são cada vez mais difíceis, são cada vez mais amplas numa empresa, em que hoje, para ser empresário, ou mesmo chefe de uma secção, é preciso dominar, por exemplo, estar incluído e dominar todo um conjunto de tecnologias, eventualmente língua estrangeira, etc., que há 50 anos quem falava inglês, quem trabalhava com computadores. E, portanto, num mundo em que é cada vez mais exigente as competências, qual é a capacidade efetiva? E isto remete-nos ao velho problema do final do século XIX, quando se queria definir o conceito de produtividade e que se colocava o exemplo paradigmático de o trabalhador extraordinariamente esforçado que se levanta de madrugada e vai cavar para o campo com uma enxada, e, na altura, os primeiros tratores a vapor, do empregado de calão que consegue lavrar com o trator uma infinidade maior de terreno, fruto do investimento, da injeção tecnológica e da injeção de capital nos processos de produtividade. E, portanto, produtividade não tem a ver nem com competências, nem com felicidade, nem com bem-estar, tem a ver com, terá numa fase muito posterior, terá a ver com as infraestruturas que geram essa própria produtividade. Isto leva-nos a uma questão mais premente hoje. Henrique, desculpa lá, não posso deixar de te interromper aí, porque eu não queria estar mais em desacordo. Senão eu só me ia calar daqui a 2 horas, porque há aqui uma heurística muito grande nesta discussão. Compreendo, mas há aí uma coisa que tu disseste que eu não podia estar mais em desacordo. Isto da produtividade não ter a ver com a felicidade. Tu próprio disseste que já tiveste trabalhos em que, como hoje em dia, gostas muito do que fazes, e outras alturas em que detestavas o que fazias. Teresa, é possível a pessoa que detesta o que faz ser tão produtiva como a pessoa que tem prazer em fazer o seu trabalho? A questão é como é que se paga. A questão é que, quando nós fazemos o que não gostamos, pagamos com saúde. Portanto, e a organização não paga também? É fazível. E, portanto, tens o caso máximo da Amazon, que é o sítio onde as pessoas talvez sejam mais exploradas no mundo ocidental, em que têm câmaras que controlam o número de movimentos dos braços. E, portanto, e que têm que urinar no local de trabalho para uma garrafa. E, portanto, o grau de desumanização, de exploração, é absolutamente desumano. Contudo, até porque se não for assim, eles são imediatamente despedidos, contudo, eles têm altíssimos níveis de produtividade. Agora, isso tem disrupção. E ao contrário do que a Teresa há pouco estava a falar, a mencionar, que é um exemplo nórdico, mas que no contexto nórdico é uma cultura muito própria, histórica, que não tem a ver sequer com a atualidade, eu dou como contrapartida, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, em que a taxa de disrupção familiar e de perturbação grave da saúde entre as chamadas as C-lines, portanto, o pessoal de topo, os que são CEOs, CFOs, etc., os X, não é? A taxa de disrupção familiar é de 90%.
E, portanto, há coisas que se ganham em dinheiro e que se pagam em saúde. Agora, essa questão é crítica. Ou podes dizer se isso dá prazer. Não, não dá prazer nenhum. Não estou a pensar no prazer. Não dá prazer nenhum. Dá Afinal, a penalização. Teresa, deixa-me interromper estes tipos, porque estes tipos não se calam. E nós convidámos a Teresa para conversar com ela, aprender qualquer coisa com ela, e nós é que estamos a tentar ensinar. Que é uma coisa gira. Não, e é uma coisa interessantíssima, desculpem lá interromper-vos, porque é de facto muito interessante isto que nós estamos a falar, mas toca imensos aspectos que se confundem, e portanto isto só demonstra que este tema é realmente crucial. E que tem que ser trabalhado, porque todos nós concordamos que isto que o Henrique teve a dizer tem sentido, mas também concordamos que o ser humano também tem outros aspectos, e que depois isto tem reflexos claríssimos na saúde, tem, e eu até diria muitas vezes a saúde organizacional, a saúde relacional naquele pequeno grupo, a saúde daquela pessoa, e todo um conjunto de aspectos muito significativos neste campo. Queria só chamar aqui a atenção do Henrique por uma coisa. Eu não concordo, tenho sempre em cima da minha cabeça uma crítica constante a nós pegarmos no indicador de escolaridade para percebermos a capacidade racional das pessoas e a capacidade de se adaptarem a vários contextos. Porque eu acho que isso tem mais uma componente de caráter pessoal também. Quer dizer, não é só uma componente de qualificação que está em cima da mesa, é também uma componente de caráter pessoal. E eu aqui ia pedir um bocadinho a ajuda da Teresa, na sua componente de psicologia, para nos explicitar, até porque aqui há uns dias conversámos sobre um assunto muito interessante, que tem a ver com a maneira de ser da pessoa e a história de vida da pessoa. Como ela depois nos potencializa para, efetivamente, perante contextos diversos, muitas vezes de grande stress, outras vezes contextos de paz, nós reagirmos de maneira estruturalmente diferente. E a importância que esta componente e o conhecimento desta componente, da psicologia da pessoa, pode ter no desenvolvimento de um sistema mais produtivo ou menos produtivo. Concordo com as ideias da infraestrutura são serem cruciais, da do planeamento são cruciais, mas acho que também há aqui uma dimensão, a pessoa, e tu focaste, Henrique, quando tocaste a questão da humanização, que é crucial. Há uma questão central nisto, que é exatamente a da humanização. E eu perguntava aqui à Teresa, se vocês não me levarem a mal, e desviando um bocadinho a conversa disto que nós temos estado a conversar, como é que a dimensão humana e a história de vida de uma pessoa, de facto, pode influenciar muito os seus desempenhos dentro da organização. Passo-te a palavra. Ok. Embora fosse interessante comentar ali umas coisas do Henrique. Comenta à vontade. Também colocava este assunto em cima da mesa. Essa questão, exatamente. O Henrique, no fundo, contou ali, digamos, a história, a humanidade, no fundo, tem uma característica que nos diferencia dos animais, que é as instrumentalidades. Ou seja, nós tivemos uma capacidade de intervir na nossa ecologia imensamente superior à dos animais, e fizemos através de instrumentos. E, portanto, a tecnologia e os instrumentos são, efetivamente, aquilo que diferencia o ser humano. Tivemos, efetivamente, um momento paleolítico, em que a gente basicamente caçava e apanhava, era um momento mais passivo, apanhava frutos e caçava, com alguns instrumentos simples. Quando entramos no Neolítico, o que é que nós fazemos? Dominamos completamente a natureza e ficamos mais independentes desses ciclos da natureza, enfim, e trabalhamos ali as 14 horas por dia. Quando entramos na era industrial, que foi o período a que o Henrique se referiu, efetivamente os donos das infraestruturas e do capital introduziram o ser humano como uma peça da engrenagem e, portanto, a desumanização era completa. Taylor é o pai da produtividade baseado na divisão de funções e, portanto, despiu-se o ser humano de qualquer autonomia, de qualquer sentido, ele é apenas, digamos, um robô que mete a peça no sítio certo, na hora certa, com o ritmo certo. Portanto, foi o cúmulo da desumanização, em que, portanto, as pessoas só precisavam de saber fazer aquele movimento, não precisavam de nenhuma formação, precisavam de comer e dormir o suficiente para fazer aquele movimento durante 14 horas por dia. Ok? E, portanto, as pessoas, efetivamente, como dizia o Henrique, iam ali porque tinham uma necessidade, que era receber dinheiro para poder comer e dormir num sítio qualquer para depois a seguir ir trabalhar.
Ou seja, durante estes períodos históricos da evolução da humanidade, no tempo dos homens primitivos tínhamos muita autonomia e liberdade e agíamos de acordo com as nossas necessidades mais básicas. Depois, criando estruturas coletivas de produção, nós fomos escravizados na nossa humanidade pelos detentores do capital. E agora estamos a entrar numa quarta fase, portanto, digamos, paleolítico, neolítico, agricultura, era industrial, portanto, reparem, 2,5 milhões paleolítico, 12 mil anos neolítico, 300 anos indústria, e agora estamos no início de uma nova era, em que efetivamente as instrumentalidades são outras, exigem também competências, mas aparentemente estamos a sair daquele mundo tayloriano da indústria, em que efetivamente parece que já não nos pedem para meter o parafuso no sítio certo, como o Charlot nos mostrava nos tempos modernos. Mas pedem para a gente ter os dados, pedem para a gente ter os dados digitais para fazer isso de uma forma apenas mais sofisticada. Mas essas tarefas são mais sofisticadas e alguns de nós gostam de várias tarefas ao longo deste ciclo. Uns gostam de recolher dados, outros gostam de tratar dados. Eu tenho uma paciente que é especializada em tratamento de dados e é especialmente feliz, não é? Porque gosta de olhar para Excel, olhar para plataformas, enfim, ela adora tirar informação, extrair informação de um conjunto de dados e aquilo dá-lhe imensa satisfação. Pois há quem goste de usar os dados para fazer gestão. E, portanto, hoje em dia parece que há tarefas bastante mais complexas, que exigem competências menos robóticas do que pôr o parafuso no sítio certo. Permitem também libertar-nos dos espaços, ou seja, podes pegar no computador e vais para a praia. Ela, por exemplo, trabalhava em Berlim e agora, na mesma empresa, resolveu viver para a cidade do Cabo. Parece que temos a chegar a uma altura em que as instrumentalidades, a infraestrutura tecnológica se adapta melhor e as necessidades do trabalho humano se adaptam melhor àquilo que é a nossa natureza. Enquanto que para menos de 1% da população mundial. 1% é os ricos. Não. A malta da tecnologia é 1%. Senão, como é que se explica? Como é que nunca como agora a densidade, a prevalência de depressões e de ansiedade é maior que qualquer outro momento da história da humanidade? Já lá vamos, Henrique. Agora, o que é que acontece? Tu, na sociedade atual, tens efetivamente estas camadas todas. Desta história toda que nós tivemos. Tu continuas a ter gente a viver como no tempo dos homens primitivos, ainda temos tribos primitivas, tens gente a trabalhar no paradigma agrícola, tens gente a trabalhar no paradigma industrial. Tem gente a pagar 1.300 euros de renda por uma assoalhada em Lisboa. Exatamente. Não há diferenças substantivas em relação à Idade Média. Exatamente. O que é que acontece então? Usando aqui um outro paradigma de análise interessante, por exemplo, que é a pirâmide de Maslow, nós temos malta a trabalhar na base da pirâmide com necessidades que são as básicas, satisfação das necessidades básicas, e por isso entra o teu critério do valor como sendo a única troca pelo trabalho que oferece. Oferece horas de trabalho, horas de vida e recebe salário. Essa malta está na base da pirâmide. Depois tens a malta que vai subindo, não é? E, portanto, o significado, o sentido e tudo aquilo que falámos no início da conversa é para os privilegiados que estão no topo da pirâmide, efetivamente. Não só, o Maslow era marxista e, portanto, ele fez muito do seu trabalho tendo em vista, digamos, aquilo que se costuma chamar o marxismo californiano, não é? Aquela visão dos Estados Unidos marxista. E efetivamente, tem sido demonstrado que funciona muito bem na generalidade das organizações. Muito bem. Agora, a questão para mim é que tão verdade é aquilo que nós, eu penso que mais ou menos aqui todos nós temos o mesmo, em que andamos a trabalhar de país em país, não é? E fazemos uma parte da nossa atividade profissional aqui, depois vamos para ali, depois vamos para acolá, fazendo o nosso trabalho. A par da nossa existência, há uma existência de 8 mil milhões de pessoas no planeta que está completamente afastada disto. Hoje, que é dia 18 de março de 2023, 1.000 milhões de tipos vão-se deitar com fome. Claro que sim. E mesmo em Portugal, nem precisas de ir para o resto do mundo. Sim, mas ao nível, hoje, 1.000 milhões de pessoas vão-se deitar com fome. E, portanto, nós não podemos, efetivamente, abandonar a pirâmide de Maslow, no sentido em que as necessidades humanas estão cá dentro e nós, de um momento para o outro, que estamos lá no topo, passamos para a base. Quando tivemos a crise de 2008, isso aconteceu. Eu tenho pessoas aqui ao pé de mim. E vai acontecer agora. Sim. Mas deixa-me colocar-te uma provocação. O espartilho, há uma coisa que nós estamos a falar de algum modo de espartilhos sociais que são drenados através
do emprego, através das regras sociais, através, enfim, de tudo aquilo que nós falamos. E vocês há bocado tiveram a discutir a questão dos exércitos, mas deixa-me fazer aqui uma provocação, vamos fazer ao contrário. Numa orquestra clássica, deve haver poucos trabalhos, se é que há algum trabalho no mundo, que seja mais exigente em termos da disciplina. Porque, inclusive, a questão da medição dos tempos mede-se em décimos de segundo, coisa que não acontece no exército. Certo. Não é? E, Vamos ver portanto, esse exemplo, é muito giro. claro que quando se estiver no jazz, se estiver num pop, etc., digamos, há toda uma liberdade. Eu nem gosto muito de ter música clássica, chamar-lhe a música formal. Na música formal, nós temos uma entrada em que cada elemento entra num dado momento e entra de uma forma que ele não domina, que não pode dominar, mas poucas coisas devem ser mais ganhadoras, Prazerosas. mais para o próprio, do que fazer parte de um coletivo que produz uma peça de arte. Não é só uma peça de arte. Onde não tem qualquer liberdade. Não é a inserção, é o corpo. Henrique, tu és um provocador. Não, mas é a questão que... Não, tem todo o sentido. Mas eu tenho tem todo o sentido. Isto está a ser uma conversa excepcional. Este exemplo foi maravilhoso. É maravilhoso. E deixa-me dizer o seguinte, que eu acho que é uma coisa gira. Já há bocado o Fernando dizia isto ou aquilo. Agora estavam aqui a pôr isto ou aquilo. E eu acho que o prazer daí vem de um prazer duplo, extraordinário, que é, eu estou a ser feliz por esta coisa parva que faço, digamos assim, mas que é excepcional para mim, e porque estou dentro de 1948, clarinho. É o conceito de o meu envolvimento no trabalho. Exato, mas porque eu também estou num coletivo. É por isso que o agricultor adora a sua horta, mesmo trabalhando escravizado, uma autoescravatura, mas que conhece cada árvore, que sabe as batatas e que sabe os nabos e assim, tem um prazer imenso. Tal e qual. E o gajo que vai trabalhar que está a trabalhar a emitir faturas na Câmara, está esperando ansiosamente pela saída, porque aquilo não lhe diz nada. E eventualmente, se calhar, só está a pôr carinhos. Como a Teresa estava a falar, é os tempos modernos do Chaplin, não é? Em que o gajo anda para casa a fazer um movimento repetitivo. Tal e qual. Aquilo não é nada. Exatamente. É a natureza da ação. Portanto, tem a ver com, parece-me a mim, que não sou especialista nisto, parece-me a mim que tem a ver com o conceito da cocriação do trabalho. Tal e qual. E do sentido de existência coletivo do trabalho. Tal e qual. Que é muito engraçado, porque agora damos um salto para 1920-25, para o Tagore, o pensador indiano, que conhecerão o Tagore, em que ele sintetiza esta nossa discussão que estamos a falar com o sentido da existência, o sentido do servir o outro. E ele rematava que se não serves para servir, então não serves para viver. Isso é muito hinduísmo. É muito hinduísmo. É o Tagore, é a literatura do Tagore, não é? Claro. De qualquer maneira, eu gostava... Que é um conceito extremamente profundo. O Cristo não anda longe disso. É o amor ao outro, não é? Não, mas eu estava a falar só já aqui aplicado aos conceitos do trabalho, não é? Pois. Eu gostava só de incluir aí uma coisa relativamente àquilo que o Henrique está a dizer. Me veio a ideia. Acho que foi nos anos 70 ou 80 talvez, que no seguimento dos círculos de qualidade, o Gran Ross, a Volvo na Suécia, decidiu, em vez de ter linhas de montagem, ter plataformas onde os carros giravam, ou seja, todos os operários, a produção do carro era feita por um grupo de operários que produziam o carro desde o princípio da estrutura metálica até ao final. Sim, exatamente. Havia uma hierarquia chapéu, não é? Mas havia todos eles, e portanto o nível de satisfação dos empregados, eu não tenho agora métricas, não me lembro, mas o nível de satisfação dos empregados era muito maior, porque eles tinham a sensação da obra feita. Eu acho que é isso que se passa um bocado com a orquestra, essa sensação, tu estás a com o agricultor, uma obra feita, exatamente. Com o artista, com o programador. Claro, e essa sensação de obra feita, que muitas vezes nos é retirada quando nós estamos numa linha de produção, e uma linha de produção pode ser uma linha de produção industrial ou pode ser uma linha de produção burocrática. Claro. Exatamente. Muitas vezes essa sensação de obra feita é fundamental para os nossos níveis de motivação. E mais, é uma coisa que é gratuita. E emocionais. Mas desculpem lá interromper-vos, porque eu acho que foi muito interessante vocês falarem desse conceito. Eu não respondi ao Álvaro. Não disse nada do Álvaro. Muito interessante, dou-lhe já a palavra para responder, mas acho tudo isso muito interessante, mas
volto ao princípio. Afinal, eu que estou a criar uma empresa ou a gerir uma empresa, vou-me preocupar com o quê? É que esse conceito sueco, por exemplo, era muito interessante. Veja lá no que é que resultou. Esse conceito da horta é muito interessante, muito No que é giro, que mas resultou? veja lá quem é que sobrevive a fazer horticultura à mão hoje em dia. Ou seja, voltando à minha empresa, afinal, eu tenho que me preocupar em ter gente satisfeita ou tenho que me preocupar em ter gente que faça o trabalho, quer lá saber se eles estão bem dispostos ou mal dispostos, bem-estar ou Gente mal-estar. satisfeita. Gente satisfeita. Ó, Fernando. Não é isso que diz o Henrique. Não. Na Amazônia é O Drucker dizia uma coisa. A função de uma empresa é criar e manter o cliente. Não dizia que a função de uma empresa é ter lucro. Se tu não criares e mantiveres o cliente, nunca vais ter lucro. Sabes isso muito melhor que eu, as coisas estarem a provocar. O Drucker partiu do princípio do life value, não é? Portanto, que a pessoa ia ficar fiel o resto da vida. Isso hoje, eu gostava de saber qual é a pessoa que está fiel a uma marca o resto da vida, não é? Exatamente. Com a diversidade das ofertas. Agora, A marca é que os tem que fidelizar a cada momento. O Jeff Bezos fundamentou toda a sua fortuna na antítese do que nós estamos aqui a conversar. Precisamente. Que é um caso de exploração máxima, que eu tenho que recordar que na Idade Média, quando eram os servos e eram os desgraçadinhos, o horário médio anualizado, mas o horário médio do trabalhador, do servo, eram 20 horas por semana. Vamos ouvir a nossa convidada. Eu não sei se concordo com isso. Vamos ouvir a nossa convidada. Eu não sei se concordo com isso, desculpa lá. Agora eu tenho que dizer, já ouvi há bocado falar na Amazônia, eu não sei se concordo com isso. Porque a Amazon, sem todo o desenvolvimento da IT que a Amazon tem, ao nível dos armazéns, ao nível do processamento das mercadorias, ao nível de tudo e mais alguma coisa, tudo é IT na Amazon. Ele não ganhava nem um décimo daquilo a Amazon ganha. Estrutura o cálculo do salário pressupondo que os seus empregados recorrem ao banco alimentar. Tudo IT. Isso é buzzword. Há uma questão muito prática. Amazon é o valor salarial incorpora o recurso ao banco alimentar. Atenção, Amazon é que os salários variam em função de bancos alimentares. Isso é buzzword. Isso é buzzword. Pronto, eu já percebi que nós não devíamos ter convidado a Teresa. Amazon sem IT. Não, isto é um debate. Isto é um debate. Mas eu voltando ao que o Fernando estava a perguntar, e voltamos precisamente ao princípio. Ou seja, não há dúvida que nas organizações, se nós não desempenhamos os papéis que a organização precisa que a gente desempenha, ela desaparece como organização. Ela efetivamente depende do mercado, depende dos clientes, depende da produtividade e, portanto, nós temos que efetivamente desempenhar os papéis que nos pedem. É como num enxame de uma coisa de formigas. Se a rainha resolver rebelar-se e não produzir ovos, aquela comunidade desaparece. E, portanto, o corpo coletivo tem um objetivo e todos têm que produzir para esse coletivo. A questão é como é que se produz, não é? Ora bem, o Jeff Bezos e o império dele continua dependente da existência de um exército de pobres. Portanto, enquanto não houver iliteracia e pobreza, ele tem empregados. Quando começar a desaparecer isto, se as pessoas tiverem alternativas, ele deixa de ter empregados, tem que alterar o modelo de negócio. E, portanto, isto entra aqui, obviamente, as leis da oferta e da procura e as leis dos mercados. Portanto, da desregulação de mercados. Neste caso é a desregulação. E procura regulada. Pronto, e portanto continua-se a ter modelos destes porque o mercado de trabalho o permite, ou seja, o papel dos Estados não tem sido aquilo que era suposto, o Estado Social, não é? Que é efetivamente fazer subir a literacia, assegurar melhor a distribuição da riqueza, ao contrário lá do que dizia o Ricardo, etc, etc. E portanto, porque o mercado não autorregula isso, a distribuição da riqueza, o Piketty também nos vem dizer que não se autorregula, o mercado não se autorregula na distribuição da riqueza. E nunca houve um caso de autorregulação na história. Nunca houve um caso de autorregulação na história. Não há autorregulação. O Marx dizia, o Piketty diz isso agora em relação à acumulação de riqueza e, portanto, efetivamente não há autorregulação. Os Estados não têm efetivamente cumprido esse papel e, portanto, existe mercado para os Bezos desta vida, não é? E, portanto, continuamos a ter sistemas produtivos da era industrial, não é? Ou podemos mesmo dizer da era da escravização, porque as necessidades humanas implicam que a gente se sujeite a essa indignidade. Porque na Revolução Industrial, um trabalhador em média tinha 25% a 30% do tempo para gerir como quisesse. E mas, quando Henrique, a Amazon se tem que urinar no local de trabalho, passou-se tudo.
Deixem-me interromper só para gerir o tempo, porque estamos a aproximar-nos do fim e lançar outra provocação à Teresa. A administração pública portuguesa está mais próxima de quê? Desse modelo medieval, da Revolução Industrial, desculpem, ou da sociedade da informação? A administração portuguesa é uma coisa muito diversificada. Eu devo dizer-vos, por exemplo, que eu acho, por exemplo, que a agência onde eu trabalho, que trata de questões muito... é a Agência Portuguesa do Ambiente, não é? Que tem uma grande quantidade de pessoas doutoradas, mestres, licenciadas, tem um nível de tecnicidade muito elevado, porque lida com, digamos, conceitos e problemáticas muito técnicas, não é? São questões de engenharia do ambiente, de engenharia química, de engenharia hidráulica, e, portanto, é um estado muito tecnicizado, não é? E, portanto, aí é mais fácil as pessoas terem um sentido para o seu trabalho. É um bocadinho diferente estar a passar registros de casamento, registros de propriedade, portanto temos vários tipos de estados, mas eu diria que em média o Estado, a administração pública portuguesa, e isso é dado por questionários sobre felicidade que são feitos, está com níveis de felicidade muito baixos, está com, competências de liderança muito baixas, hierarquias muito acentuadas, muita dependência de, como é que é dizer, muita dependência do Estado, da parte das organizações políticas, portanto, muito pouca independência. O Estado, a administração pública é muito pouco independente. E, portanto, há muita insatisfação em média, comparando com, por exemplo, análises que se fazem na entidade privada. Isso quer dizer que é possível medir a felicidade das pessoas numa organização? Existem ferramentas que tentam medir isso, sim. Existem ferramentas. E uma delas é desenvolvida em Portugal, a Universidade Autónoma, o Índice da Felicidade, uma coisa que é publicada na Exame todos os anos. Tens outros instrumentos que medem os riscos psicossociais, que de certo modo dão o reverso da medalha, e portanto consegues ter instrumentos que medem, são questionários, e consegues apresentar um perfil, uma média, um perfil médio das organizações, e por departamentos, e por unidades, e por... Basicamente sabes o que é uma escala, não é? São perguntas e consegues de certo modo ter ali um valor médio que dá uma ideia do bem-estar. Acabaste de não abordar um dos temas que nos trazia aqui, que era tentar perceber como é que a relação entre vida profissional e familiar afeta essa, não só a felicidade das pessoas, mas também a sua produtividade. Eu acho que vamos ter de deixar isso para outro dia. Eu ia-te sugerir uma coisa. Aqui há dias perguntavas-me quem é que nós íamos colocar no dia 29 de abril. E eu diria, se calhar convidamos outra vez a Teresa e conversamos não sobre este tema, mas sobre outro assunto que é crucial e que não foi tocado aqui. E depois também podemos tocar essa questão da relação familiar. E que é, até que ponto é que a educação vai ter impacto nisto? Ou seja, eu estava aqui a pensar numa coisa que é crucial, que é o desempenho de uma pessoa tem sempre a ver com a maneira como ela é, como ela se vai construindo. E neste aspecto a educação tem uma importância significativa, porque vocês colocaram aqui um dos problemas, por exemplo, era a questão da diferença cultural com os Estados Unidos, com outros sítios. A diferença cultural educa-se, ou seja, é algo que nós vamos aprendendo ao longo do tempo. E eu acho que era um tema que nós devíamos tocar brevemente, era exatamente como educação e felicidade organizacional, felicidade pessoal por aí fora, estão intimamente ligados e contribuem ou não para a construção de bem-estar. E esta nossa conversa hoje foi brilhante, na medida em que nós tocamos dentro das organizações, que é um elemento muito importante. A organização é nós juntarmos pessoas para fazerem certas funções num determinado sentido. E como é que tudo isto funciona? E vocês foram buscar outras questões muitíssimo importantes, que é a liderança. E, portanto, tudo isto está intimamente ligado e é crucial para a nossa aprendizagem sobre estas questões do bem-estar. De maneira que eu deixava aqui este desafio de nós, numa próxima conversa, que eventualmente poderá ser 29 de abril, tocarmos e aprofundarmos um pouco a conversa de hoje, mas pegando também na componente de como educamos ou não educamos as pessoas para terem competências para o bem-estar. Que eu acho que essa é uma questão muito crucial neste aspecto todo, porque quando há pouco a Teresa nos dizia que as competências na administração pública, temos aqui um conjunto de competências baixas, nomeadamente na componente de liderança, estava a pensar logo, pois, o que nós fazemos
em termos de desenvolvimento das pessoas, para poderem perceber o que é isto, o tal recurso humano que é a pessoa, é basicamente muito reduzido. E, portanto, é natural que depois, quando crescemos, não tenhamos grandes competências para fazer estas coisas. Claro. Portanto, É curioso, já a semana passada íamos falar de música e acabámos aqui a falar muito tempo de educação. Portanto, se é um tema que começa a tornar-se obrigatório voltarmos a ele, de facto. exatamente. E nós Concordo somos contigo. também elementos educativos, quer dizer, todos Eu nós acabamos estava- por trabalhar em várias Estou a universidades. acrescentar uma coisa muito pequenina, que é, no caso dos seres humanos, a formatação da personalidade forma-se essencialmente ainda antes do momento escolar. Forma-se na família. Na família, ou se ela não houver, enfim, pior ainda. Portanto, esse momento da vida dos seres humanos, que é o antes do período da educação, é ainda mais determinante para a forma como nós agimos na vida, nas organizações, nas famílias, etc. A formatação da personalidade é um momento crucial, que é precisamente o do início da vida até, precisamente, a fase de entrada na escola. Digamos, os primeiros 7, 8 anos de vida das pessoas. Daí Também não falámos sobre isso. separar a educação da instrução, que se confunde muito. Mas esta parte inicial não é nem uma coisa nem outra, não é? A família é um caldo, digamos, é um local determinante para a formatação, programação através da qual a gente lê a realidade. É aquilo que a Unesco classifica como uma educação informal. Eu aproveitava esta ocasião para falar da Unesco, porque temos que começar a arrumar a casa para a loja. Aproveitava de falarmos da Unesco para pedir ao Henrique, se não quer fazer o favor, de nos fazer um bocadinho um balanço de como é que Ainda há correu. tempo, se quiseres, deixa-se para a próxima. 2 minutos. Tu consegues em 2 minutos? Bem, Deixa-me só dizer, eu também vou ter que sair, portanto, hoje não vou ser capaz de fazer o resumo. se calhar deixávamos para uma próxima ocasião, não? Tá bom, ok. Tá bem. Zé Pereira, queres acrescentar alguma coisa ou estás pronta a ir almoçar? Estás sem som. Ok, peço desculpa. Não tem nada para acrescentar, adorei e, portanto, para mim está tudo bem. Gostei bastante. Obrigado, Teresa. Não gostei. Perdão, gostei. Já tive algumas interações, nem sempre muito positivas com a APA. Imagino. Imagino. Mas isto terrível. não, repare, o facto das interações serem positivas ou não muito positivas, isto não tem nada a ver com o mérito ou desmérito das pessoas. Às vezes, e então quando passamos a questões fracionantes na sociedade, muitas vezes nós, na linha do que se passa na Europa, somos um bocado, tendemos a ser muito papistas, porque a própria legislação nos obriga a ser. E, portanto, eu entendo, se eu for numa autoestrada a 200, sou multado. Acabou. Não há mais nada a dizer. E pronto, gostei bastante e espero realmente, quando é que é? 29 de Abril, voltar a... E é só isso. Confirma-me lá isso, dia 29. Não sei confirmar, tenho que ir ver os convites que já estão confirmados. Eu tenho alguma limitação a depois. 29, Fernando e Vamos marcar isso depois. Marcamos depois, sim. Pode ser depois, anunciamos. fazer depois. Tudo em ordem. Marcamos depois e anunciamos. Álvaro, 2 minutos para resumires. Epá, isto é difícil resumir, mas 2 minutos. Sim, até porque hoje não houve um orador, hoje houve 4 ou 5. Exatamente, foi excelente. E portanto é sempre mais difícil nós conseguirmos tocar estes assuntos. Bem, eu colocava aqui, se calhar, algumas notas extremamente interessantes. Primeiro, grau de liberdade, somos seres gregários e o sentido das coisas é extremamente importante, sem dúvida. Outro elemento muito interessante, a estrutura, a organização, o planeamento são outra base essencial. As competências da liderança e as competências relacionais são outro dos elementos que aqui têm que ser tomados em conta no debate sobre estes temas. A administração pública está a um nível muito interessante. Ao contrário do que muitas vezes dizemos, está a um nível muito interessante e a enfrentar muitos desafios. E claramente tem competências baixas de liderança, hierarquias muito estruturadas, uma cultura, diria assim, velhinha, numa fase de instrumentalidades novas. Foi uma das questões que tu colocaste em cima da mesa. E, portanto, incapaz às vezes de se adaptar a estas nossas realidades e de beber bem a nossa natureza.
E, portanto, estes temas são temas que, inclusivamente, são temas não é recorrentes, mas quase recorrentes, abordados durante vários séculos, 1700, até naturalmente mais para trás, até hoje, em que colaboração ou trabalho são coisas separadas, felicidade e bem-estar são coisas que também têm de ser separadas em termos de pensamento, chefias ou lideranças também são coisas que têm de ser pensadas, e se calhar a produtividade consegue-se com infraestruturas e planeamento, numa lógica desumanizada, mas também hoje em dia consegue-se numa lógica altamente humanizada. E no meio disto tudo, a tal pirâmide, a nossa querida pirâmide de Maslow, pode ajudar-nos a entender muito destas questões, que inclusivamente, pelo que tu disseste, começa numa formatação de personalidade um pouco antes de cada um de nós. E, portanto, eu acho que isto são temas extremamente, mas mesmo extremamente interessantes, que depois vão bater no valor da felicidade para o nosso bem-estar, se quisermos, e no valor. E, portanto, ligamos aqui com muita facilidade aquilo que é o conhecimento da psicologia com o conhecimento da economia e da micro, digamos assim, economia, ou seja, da gestão. Isto é assim o que eu me lembro destes passeios por estas múltiplas ideias que nós falámos hoje. Equipa e resultados estão altamente ligados e têm que ver com a forma como nós criamos ligações entre pessoas. Portanto, faria este resumo, não acrescentaria muito mais. Foi o que nesta altura. Acho que não temos dúvidas de que o trabalho contribui para o bem-estar das pessoas, ou não. Portanto, vamos seguramente voltar ao assunto, porque esta não é uma conclusão muito que ajuda as pessoas a melhorar o seu bem-estar. Afinal, o que é que devo fazer para melhorar a minha qualidade de vida? Mudar de emprego? Ou chatear-me a sério para melhorar o emprego? O que faço? Temos aqui mais perguntas do que respostas. Portanto, seguramente precisaremos de voltar ao tema. Queria agradecer a todos por estarem presentes. Ias dizer alguma coisa, Álvaro, antes de eu fechar? Não, apenas agradecer muito. São sempre uns momentos extraordinários de aprendizagem. E é para isso que nós... Agradecer sobretudo à nossa convidada que teve a paciência de nos ouvir e não a deixámos falar. Foi um prazer. Agradecer ao Zé Pereira, ao Henrique Lopes e ao Álvaro Cidais por estarem connosco. Agradecer a assistência da Crivosoft, do Hugo e de todos os que nos ajudaram a pôr isto no ar. E lembrar a todos, agradecer a todos os que nos estão a ver, a ouvir ou ler, e lembrar a todos que ao lado tem um botãozinho que diz subscrever, seguir, qualquer coisa parecida, e que isso é muito importante para a divulgação do podcast, portanto pedir a ajuda de todos nessa divulgação. Muito obrigado a todos, vamos dar por encerrado o episódio desta semana.